de abrir agora para 5 minutos. Eu queria aproveitar e abrir agora, assim, dar uns 5 minutos. Se tem alguma dúvida sobre o plano de leitura, se tem algum comentário, aí eu queria abrir aqui, e depois a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a parte de interpretação. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, eu queria deixar aberto aqui, depois a gente, em 5 minutinhos, aí a gente continua. Bom dia, pessoal. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Bom dia, Miriam. Desculpe, mas é que eu cheguei atrasada aqui, eu estava resolvendo umas coisas aqui com a minha mãe. Mas eu não cheguei a ver ouvir o plano, tá? Mas se você não puder explicar, pego outra pessoa. Ok? Obrigada. Ok. Então, Miriam, o que eu comentei é que esse plano, a ideia é a gente entender a Bíblia toda, a Bíblia como um todo, e não como partes isoladas. A Bíblia como um todo que aponta para Jesus. E a gente dividiu ele em alguns capítulos, são 16 capítulos que contam a história, desde a criação até a revelação final. Nesse plano de leitura, você vai ter alguns capítulos para ler diariamente, e sempre que você começar um livro da Bíblia, vai ter um vídeo que você pode assistir, e esse vídeo vai te falar da estrutura do livro e quais são as partes importantes que você precisa observar nele. Além disso, né, a gente tem vídeos com temas, que são temas que ajudam a gente a relacionar como aquele livro está ligado ao todo da história. Então, um dos objetivos principais dessa série é conhecer mais a Deus por meio da palavra, mas ver como a Bíblia é um livro único, que aponta para Cristo como personagem principal, né? Deus e Jesus são os personagens principais da Bíblia. E que a gente possa também amadurecer, né, à medida que a gente ouve as Escrituras e saber entender como interpretar e o que elas significam. Basicamente isso. Ok, obrigada, Samuel. Uma pergunta. É aconselhável, no caso minha mãe, né? Ela tem 88 anos. Ela gosta muito de ler a Bíblia, né? No momento que ela está sem sono. E de manhã também. É aconselhável, como ela está começando agora, eu colocar ela nessa aula também? Ou você acha melhor eu perguntar a ela o que ela pensa? Uhum. Eu acho colocar na aula ou no plano? Não entendi. É isso. Eu acho que a sua mãe foi batizada recentemente, né? Eu não sei se Isso. ela já leu a Bíblia toda, mas eu acho que é uma boa iniciativa, sim, ela participar, Tá bom. participar do plano. E talvez, se você estiver junto com ela, você ajudá-la, né, também. Acho isso ótimo. Tá Que ok, vale a pena. obrigada, tá? Obrigada. Uhum. Hoje até estaria aqui comigo, mas como eu fiz algo antes, né, para ela, Uhum. e aí é legal chamar ela agora que eu liguei, entendeu? Eu gosto de Uhum. começar antes, um horário antes, tá bom? Mas domingo Ok. que vem, se Deus quiser, a gente vai tentar. Obrigada. Na verdade, a gente vai fazer uma aula, a gente vai tentar fazer uma aula por mês, ou talvez um pouco mais, mas a ideia mais ou menos uma aula por mês. Principalmente, assim, essa aula que a gente vai fazer, eu acabei não explicando, né? Mas para ajudar a gente a entender os gêneros literários e entender os livros que a gente leu, né? Então, a Bíblia, por exemplo, você não lê uma receita de bolo da mesma forma que você lê um livro de um romance, por exemplo. São coisas diferentes. Se você tentar ler da mesma maneira, você não vai entender. A Bíblia também é composta de diferentes tipos de literatura. Se a gente lê a Bíblia toda como se ela fosse, sei lá, 777 mandamentos de Deus para a gente vai perder o que a Bíblia realmente quer dizer. Então, a ideia é a gente conseguir ver a diferença, né, de cada gênero literário para a gente ler com entendimento. Essa é a ideia. Ok, obrigada, Samuel. Ok. Alguém mais? Não? Eu tenho uma pergunta. Fala, Flávio.
Não é exatamente uma preocupação, né? Porque a ideia é mergulhar mesmo na leitura, mas assim, me bateu uma curiosidade, eu não olhei, não me lembro agora eu não cheguei a olhar essa parte daquele exemplo que você colocou sobre as partes. Oi, Flávia, seu áudio eu acho que tá fora. Né? Deixa eu botar mais perto, melhorou? Sim. Então, eu não acompanhei isso naquele esquema que você colocou com as partes, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Né? Quando Uhum. chegar, por exemplo, para a leitura do Salmo 119, que é bem extenso, né? Vai continuar sendo um salmo a cada 3 ou 4 capítulos dos outros livros? Ou vai fracionar também, por exemplo, o Salmo 119? Não, o Salmo 119 vai ser dividido acho que em 4 ou 5 partes, Ah, para ser sim, um livro. Mas a ideia é a gente usar o livro de Salmos como uma fonte de inspiração para as nossas orações e para o nosso relacionamento com Deus. Mas é basicamente um salmo por dia. entendi. Obrigada. Ok. Ok, pessoal, se você tiver... Samuel, Oi, fala, Samuel, César. oi. Tô te Samuel, eu tenho ouvindo. uma dúvida. Você falou sobre vídeo, né? Uhum. Você falou sobre vídeo. Isso. E aonde que vê o vídeo? Os vídeos no plano de leitura, tem um PDF que tem um plano de leitura. Você pode pedir para mim ou para a Nadine, ou entrar no grupo de WhatsApp, se você desejar. Mas no grupo tem lá os vídeos. Aham. Tem os links dos vídeos, são vídeos no YouTube do Bible Project. Então, tem a maioria dos vídeos, todos os vídeos que falam do capítulo, todos os vídeos que falam sobre o livro em si, estão em português, mas alguns vídeos que são sobre temas ou sobre outros assuntos, alguns estão em inglês. Mas você tem a opção de colocar legendas em português. Com licença, ô César, depois de terminar a aula Ok, aqui, eu mando obrigado, para Samuel. você os vídeos no privado, aí ele vê o Samuel Ah, na tá, tá bom? Eu mando para você organizado, aí você tá entra no bom. grupo do WhatsApp e Obrigado, você né? pega a partir de então. Ô, Alex, muito Tá bom. obrigado, hein? Obrigado, Samuel. Valeu, Obrigada, Alex. Alex. Obrigado. Então, eu vou continuar aqui, a gente vai falar um pouquinho agora, aí agora eu vou fechar os microfones, pedir para você fechar, mas eu vou falar um pouquinho sobre interpretação bíblica. Eu acho que, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque como a gente está lendo a Bíblia, a gente precisa interpretar o que ela diz. A gente precisa entender o que ela diz, né? E, assim, tem dois livros que eu acho que são bem interessantes sobre esse assunto. O primeiro livro que eu indico, que eu acho que é muito interessante sobre entender a interpretação bíblica, entender os gêneros que a Bíblia tem, né, os gêneros literários. O primeiro livro que eu acho que é muito interessante chama Entendes o que Lês. Assim, eu sei que a gente já está lendo a Bíblia e aí já tem muita coisa para ler, e aí se não for possível para você ler esse livro, tudo bem. Desculpa, Mas pode se repetir, você Samuel, o nome? entendes o que lês, entendes o que lês. Ele, se eu não me engano, está em promoção nesse mês, custa, eu não sei se dá para vocês verem. Ele está em promoção, acho que está em R$ 35 esse livro. Né? Mas, assim, esse livro, ele é um livro interessante porque fala sobre como interpretar a Bíblia, os gêneros literários, ele te dá uma boa bagagem, tá? O nome dos autores é Gordon D. Fee e Douglas Stewart. Mas, assim, esse livro é muito interessante. Eu não quero te sobrecarregar com mais alguma coisa, mas se você está conseguindo ler, obrigado, Romulo. Se você está conseguindo ler e você consegue ter mais um tempinho, eu acho que esse livro é uma boa ferramenta para você tirar mais da Bíblia, né? Entendes o que lês, é o nome do livro. Eu acho que, assim, algumas pessoas, né, elas pensam assim, por que a gente tem que interpretar a Bíblia? A gente não pode só ler? Para que interpretar?
Algumas pessoas dizem até assim, né? Você não interpreta a Bíblia, a gente só lê ela. E a gente só tem que ler e fazer o que a Bíblia diz, né? Ah, só que a gente precisa, sim, interpretar a Bíblia, né? E tudo que a gente lê, a gente acaba interpretando. Se fosse o caso da gente não precisasse interpretar a Bíblia, é só ler que a gente ia chegar a uma conclusão, a gente não teria tantas denominações, tantas seitas, tantas. Basta ler e é tudo igual para todo mundo, mas não é isso, né? A gente vê que a gente realmente precisa interpretar o que a Bíblia diz, né? Ah, e às vezes muitas pessoas pegam as mesmas passagens e têm entendimentos diferentes da mesma passagem, né? Mas eu queria falar um pouco para vocês o que não é interpretar, tá? Porque às vezes a gente se confunde com essa ideia, né? Interpretar não é tentar encontrar alguma coisa no texto que ninguém conseguiu encontrar antes. Sabe aquele, eu preciso achar uma coisa que ninguém achou, eu preciso... Ah, às vezes, nossa, olha o que eu descobri na Bíblia. Ninguém nunca leu daquele jeito, ninguém nunca viu aquilo ali. Ah, então, a interpretação não é achar coisas que ninguém mais achou. Tá? A ideia de interpretar a Bíblia não é procurar verdades espirituais escondidas, profundas na Bíblia, assim. Que eu digo assim, tem uma frase que um autor diz assim, às vezes as pessoas cavam tanto, e em vez de você conseguir enxergar o fundo, você começa a elamear tudo, porque fica tudo bagunçado. A Bíblia ela tem uma mensagem simples. É claro que tem passagens completas, é claro que tem algumas coisas que você vai precisar estudar e você vai precisar ir mais fundo, mas a ideia é que você consiga entender a ideia geral, que você consiga entender a ideia geral. Então, interpretar não é encontrar algo que ninguém mais achou, não é ficar tentando achar aquela coisa super profunda, até mística, né, na Bíblia. E interpretar não é pegar alguns textos da Bíblia que você escolheu para provar a sua ideia. Às vezes as pessoas pegam alguns textos da Bíblia e têm uma ideia, elas vão para a Bíblia e elas acham as escrituras que apoiam a ideia dela. Ah, e elas acham que estão interpretando a Bíblia, mas às vezes elas pegam os textos que apoiam e ignoram outros textos que discordam, mas tentam montar. Isso não é interpretar a Bíblia. Isso é tentar provar o seu ponto usando a Bíblia, né? Então, nada disso é interpretação bíblica, né? E tem um texto no livro Entendes o que Lês, que diz assim, o alvo da boa interpretação é simples, chegar ao sentido claro do texto. E o ingrediente mais importante que a pessoa traz para essa tarefa é o bom senso, aguçado. O teste de uma boa interpretação é se ela expõe o sentido do texto. A interpretação correta, portanto, vai trazer alívio à mente, bem como uma aguilhoada ou cutucada no coração. Vocês lembram quando Pedro pregou, depois que Jesus, em Atos 2, né, foi a primeira pregação depois da ascensão de Cristo, e quando Pedro prega, ele usa escrituras do livro de Salmos e dos profetas, e ele explica o que aquelas escrituras querem dizer. Então, assim, as pessoas que estavam ouvindo, elas falaram, então é isso que quer dizer. Elas sentiram suas mentes aliviadas, porque elas entenderam, não, é isso, né? A Bíblia está dizendo isso, aquelas passagens dizem isso. Então, aquilo trouxe um alívio para a mente daquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, ela deu uma cutucada no coração deles. A Bíblia diz que eles ficaram aflitos e falaram o que nós faremos. Então, a boa interpretação é você usar o bom senso e expor o sentido do texto, conseguir entender o que o texto quer dizer.
Isso vai aliviar a sua mente. Enfim, eu estou entendendo o que o texto quer dizer. E isso também vai, em certo sentido, cutucar o seu coração. Eu queria só fazer uma ressalva aqui, né? A Bíblia, Deus, por meio do Espírito Santo, ele inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia. E a Bíblia, ela tem um significado, ela tem um sentido. E é para que a gente entenda. Às vezes, a gente, por exemplo, Hebreus 4:12 fala que a Bíblia é viva, né? Mais afiada que uma espada de dois gumes. Então, Hebreus fala que a Bíblia é viva. E às vezes a gente lê uma passagem e a gente aprende coisas novas com a mesma passagem. Um cuidado que eu acho que é importante a gente ter é que quando a gente diz que a Bíblia é viva, não quer dizer que uma passagem um dia vai dizer uma coisa, outro dia vai dizer outra. Aquela passagem, ela diz a mesma coisa. Ela não diz várias coisas, ela diz uma coisa. Talvez você vai abrir os olhos para novas nuances daquele significado, novos detalhes daquilo. Ou você vai conseguir enxergar uma aplicação mais profunda na sua vida. Mas a Bíblia, ela não muda. Quando Hebreus 4 diz que a Bíblia é viva, não quer dizer que uma passagem vai significar uma coisa hoje e vai significar outra amanhã. Não é isso. A Bíblia é viva porque ela interage com você, e não porque ela muda de significado. Então, é um cuidado, que a interpretação não é que a gente não deve entender a Bíblia como um livro místico, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. A Bíblia, ela tem uma mensagem. Tá? A Bíblia tem um significado e a gente precisa entender. A gente talvez possa entender novas nuances. Por exemplo, eu li a história de José há um tempo atrás. Ela continua dizendo a mesma coisa. Mas hoje eu percebo a história de José de uma forma mais profunda e diferente. Ela continua dizendo a mesma coisa, mas eu consegui perceber novas nuances naquela passagem que me ajudam e novas aplicações. Mas ela sempre disse a mesma coisa. Então, só esse cuidado, a Bíblia não muda o significado. O que significa interpretar? Ler é interpretar. Todo mundo que lê alguma coisa, você sempre vai interpretar o que você lê. E interpretar significa que você está entendendo. Você pode ter uma boa interpretação, você pode ter uma interpretação ruim, mas sempre que você lê, você vai interpretar, ou seja, você vai ter um entendimento. Não faz sentido você ler uma coisa e não ter nenhum entendimento. Ou você não leu, ou teve algum problema, mas se você leu, você vai tentar ver o que aquilo significa. Só um detalhe, assim, né? Se você tem uma tradução da Bíblia, todos nós lemos uma tradução, na verdade, os originais nem existem mais, né, na verdade. Nós lemos uma tradução do grego, do hebraico, mas uma coisa que é importante a gente saber é que a Bíblia que a gente lê, ela, de alguma forma, já foi pré-interpretada por alguém. Antes mesmo de você ter lido ela, estudiosos, pessoas estudiosos, eles escolheram palavras. Qual é a melhor palavra que vai caber aqui? Como é que eu traduzo isso aqui? Qual é o melhor entendimento? Então, a Bíblia que a gente lê, ela já tem uma pré-interpretação. Mas isso é só uma observação. Mas, assim, não faz sentido a gente não interpretar. Qualquer coisa que a gente lê, a gente vai procurar interpretar. E uma coisa que eu acho importante a gente perceber é que tudo que a gente lê não é uma página em branco com o que está ali. A gente sempre vai trazer para o texto alguma coisa que vem de nós. E eu vou falar de algumas coisas que a gente leva para o texto quando a gente lê um texto. A gente leva para o texto a cultura. Quando a gente lê, por exemplo, sobre casamentos no Antigo Testamento, o que vem na sua mente? A gente pensa no casamento como a gente tem hoje, na nossa cultura. Mas os casamentos na época bíblica não eram como são hoje, né? Eles eram organizados pelos pais, eles tinham a ver com um acordo financeiro, geralmente você casava com pessoas
que eram, às vezes, até familiares próximos, né? Ah, então, você tem aí uma questão cultural, né? E a nossa cultura acaba impactando como a gente lê as coisas, né? Ah, eu não sei se, às vezes, nos filmes que a gente vê, né, de histórias antigas, a gente sempre tem um ar de romance, alguns personagens que são inseridos, que às vezes não tem nada a ver com aquela época, mas por causa da nossa cultura a gente acha que valeria a pena colocar, ou a pessoa que escreveu ou que fez aquele filme acha que seria interessante, mas a cultura influencia em como a gente lê a Bíblia. E a gente precisa estar atento a isso, né? A nossa história influencia, né? Como a gente vê, não só a nossa história de vida, mas como a gente vê a história como um todo, né? Ah, as tradições. A gente tem algumas tradições, tradições religiosas, né? Alguns acham que a única versão certa da Bíblia é a NVI, qualquer outra tem erros, né? Ou outros acham que só a Almeida, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, enfim. Mas a gente tem algumas tradições, né? Alguns entendimentos que às vezes a gente traz para o texto, né? Outra coisa, a gente às vezes tem pré-condicionamentos que a gente pode levar para o texto. A gente tem valores modernos. Às vezes a gente lê alguma coisa no texto e a gente julga ela. Então, isso aqui é negativo. Mas para aquela época não era. Ou para aquele ambiente, ou para aquele contexto não era. Ou a gente julga, isso aqui foi muito bom. Isso aqui talvez não seja. Quer ver uma coisa que impacta a gente nos valores modernos, por exemplo? A, Qual é a atitude que nós deveríamos ter se uma pessoa completamente estranha pedisse hospedagem ou tivesse simplesmente passando? Para os nossos valores modernos, eu nunca pegaria uma pessoa completamente estranha e acomodaria na minha casa. Mas os valores da época antiga, por exemplo, de Gênesis, lá, era como se fosse uma obrigação moral você hospedar uma pessoa, um estranho. Era expectativa, né? Então, a gente acaba lendo no texto coisas que a gente traz para o texto. As nossas experiências, elas influenciam em como a gente lê. Alguns entendimentos prévios de algumas palavras, de algumas ideias, de alguns conceitos, né? Também mudam a forma que a gente lê, a gente leva para o texto. Por exemplo, a palavra conhecer. Conhecer, ela tem um significado diferente no Antigo Testamento. Tem um significado de relacionamento, né? Por exemplo, que Adão conheceu Eva. Tem um significado de intimidade, né? Mas se a gente não entende essas coisas, a gente pode ler de forma diferente. Por exemplo, a Bíblia fala que Jacó amava Raquel mais do que amava Lia. Essa palavra amar não é a ideia que a gente tem de amar, é um outro significado. Então, a gente acaba levando coisas para o texto. A gente leva entendimento de como se deve ler, de como se deve escrever. A gente tem algumas expectativas. Eu não sei se você já leu Cânticos e ficou horrorizado com algumas coisas que eles falam lá, ou se você leu os Salmos e quando leu Deus quebra o dente dos meus adversários, né? A gente leva, como assim? A Bíblia está escrito isso, né? A gente leva expectativas para a Bíblia, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa estar consciente de que quando a gente lê, a gente não está lendo algo em branco, a gente leva algo de nós para as Escrituras. Mas a gente precisa estar ciente disso para a gente poder fazer uma boa interpretação. Assim, uma outra coisa que afeta são as traduções, mas eu não vou entrar nessa questão, talvez num outro momento a gente pode falar das traduções bíblicas, né? Mas, como eu falei, as traduções já são escolhas que os estudiosos fizeram. Existem traduções que são mais literais, elas procuram valorizar mais o que a palavra, cada palavra quer dizer. Tem traduções que valorizam mais o significado do que a palavra isolada.
e tem algumas traduções que são livres. Mas o que eu quero só deixar é que não existe tradução perfeita, né? Se você está lendo uma tradução da Bíblia, leia ela toda nessa tradução. Mas, não, mas se você estiver procurando entender mais profundamente um determinado passagem, procura ler também outras traduções. Isso ajuda bastante. E no futuro, para quem talvez possa, né, é até interessante você conhecer um pouco da língua original em que foi escrito. Né? Mas isso é um pouco mais adiante, né? Então, a palavra interpretação, né, ela é ajudar alguém a entender um assunto ou uma questão por meio de tornar claro, explicar, interpretar, traduzir. A palavra interpretação no grego é hermeneu, né, que é a ideia de ajudar a entender um assunto ou uma questão. Então, interpretar é entender, entender o significado. Há uma passagem da Bíblia interessante que fala sobre esse sentido. Assim, a palavra hermeneu, no grego, tem a ver com entender, interpretar. A gente tem uma palavra hoje chamada hermenêutica. Hermenêutica, ela tem mais sentido de ajudar alguém a a pegar o texto e aplicar aquele texto nos dias de hoje. Essa é uma ideia mais de hermenêutica que a gente tem, que as pessoas... Mas a palavra hermeneu na Bíblia é ajudar a entender. Tá? E uma visão clássica, né? Eu não sei se vocês estão lembrados que o livro de Esdras relata que eles leram toda a lei, né? O dia todo. E os escribas explicavam às pessoas o significado. Essa é a ideia. Ali eles estavam voltando, eles tinham ficado exilados na Babilônia por um longo período, né? E quando eles voltaram, muitos deles nem sabiam mais falar hebraico, ou tinham dificuldade de entender, porque a língua da Babilônia era o aramaico. Então, eles não entendiam o contexto, as leis. Então, eles passaram lá o tempo todo explicando para eles. Mas uma coisa que eu queria falar com vocês, a solução para uma interpretação ruim não é você achar que não precisa interpretar. A solução é você ter uma boa interpretação. Tem um texto do livro Entendes o que Lês? O antídoto para a má interpretação não é não interpretar, mas sim interpretar bem, baseado no bom senso. Alguns erros que as pessoas cometem, a gente às vezes a gente chama de alegorizar. A gente pega uma história e a gente começa a colocar um monte de coisa que faz aquela história ter um significado para a gente, que não é o que o texto quer dizer. Por exemplo, quando Raabe, ela coloca uma fita vermelha na janela para dizer que para salvar a família dela, e ela coloca os espiões na casa dela, algumas pessoas falam, o significado desse pano vermelho, o vermelho significa o sangue de Jesus, e esse sangue é que salva a gente. Assim, não quer dizer isso a história, você está colocando coisas além, né? Ou então, quando Noé salva as pessoas por meio do barco, o barco era feito de madeira, a madeira é a mesma coisa que foi feita a cruz, então a cruz salva a gente, assim como a madeira salvou o pessoal lá na época de Noé. Então, dá para você usar muita criatividade. Interpretar a Bíblia não é usar sua criatividade para colocar um sentido nas coisas, mas é tentar ver o que ela quer dizer. E por final, assim, a gente, na Bíblia, a gente tem diferentes gêneros literários. Então, como eu falei antes, a gente não lê uma receita de bolo da mesma forma que a gente lê poesia, da mesma forma que a gente lê um drama. Na Bíblia, a gente tem profecias, a gente tem oráculos, a gente tem narrativas, a gente tem livros de sabedoria como Provérbios. Por exemplo, Provérbios não é um livro de mandamentos ou de coisas que vão acontecer exatamente daquele jeito. Quando você lê Provérbios, ensine a criança no caminho que ela deve andar e quando ela for grande, ela não se desviará dele. Isso não quer dizer que se você
Se o seu filho não decidiu seguir a Deus, é porque você foi um mau pai. Não necessariamente quer dizer isso, ou que você não ensinou. O livro de Provérbios é um livro que te dá as probabilidades das coisas acontecerem. É mais provável que seu filho siga a Deus se você fizer isso. Mas não quer dizer que aquilo ali é uma promessa de Deus, né? Ah, enfim, a gente precisa entender as coisas. Por exemplo, a literatura apocalíptica, né? Às vezes a gente tem várias coisas ali que são alegorias, não são literais. Então, e em algumas outras partes da Bíblia, as coisas são literais. Então, entender qual é o tipo de literatura bíblica ajuda bastante a gente. Bom, eu queria só colocar essas coisas sobre interpretação, e aí eu vou abrir uns 5 minutos, caso você tenha alguma questão, e aí depois a gente só vai ter um finalzinho falando sobre as narrativas. Samuel, você no início citou 2 livros e mostrou só o Entendes o que Leis. Eu até tirei uma foto aí, botei lá no grupo. Qual é o outro livro, aquele que você indicou no grupo? Obrigado, Alex. Eu ia falar, eu acabei me esquecendo. É Como Ler a Bíblia Livro por Livro, do mesmo Gordon Fee e Douglas Stuart. Como Ler a Bíblia Livro por Livro. Assim, no projeto do Bible Project, a gente tem aqueles vídeos que mostram o panorama do livro e tal. Esse Como Ler a Bíblia Livro por Livro, ele vai fazer basicamente isso. E vai te dar uma profundidade um pouco maior. Obrigado, Alex. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Obrigado aí, Romulo. Samuca, Obrigada, Samuel. Pode falar, Romulo. eu queria perguntar para você, eu achei legal você estar falando, e me remete muito, você falou de toda a questão cultural, né? A gente vive 2.000 anos depois, 4.000 anos depois que alguns textos foram escritos, e a gente tem uma tendência natural de, como você disse, né, de ler aqueles textos com a nossa ótica. E é muito difícil a gente tirar isso, né? Ouvindo você falando, para mim, me lembrou muito que o autor, quando escreveu aquilo ali, ele tinha um objetivo, né? Ele não tinha vários objetivos, ele tinha um objetivo claro e específico quando ele escreveu. E que a cultura da época, você deu o exemplo de receber um hóspede, receber alguém na sua casa, né? Acaba dificultando, a gente acaba entendendo errado o que estava acontecendo. Como que a minha pergunta é, o que você sugere para a gente conseguir se transportar para a cultura da época de uma maneira viável nas nossas condições, né? Obrigado, Romulo. Simples, que a gente pode usar no nosso dia a dia, na nossa leitura diária. O que a gente pode fazer para se transportar para a época, para entender o contexto, o que o autor quer dizer? O que você recomenda para a gente? Então, isso dá um pouco de trabalho, mas é uma coisa útil, né? Primeiro, assim, se você tiver uma boa Bíblia de estudos, ela vai te ajudar a compreender a cultura daquela época, né? Algumas vezes a Bíblia traz essas coisas e ela te explica, né? Ela às vezes traz um comentário, traz uma nota de rodapé. Outra coisa é você usar comentários, né? Às vezes você tem um bom comentário bíblico, e aí você pode recorrer a isso, ou um dicionário bíblico, né? Às vezes tem dicionários bíblicos que também ajudam você a fazer isso. Assim, o que eu queria fazer nesse momento era que você entendesse que você traz coisas para o texto. Basicamente isso. Algumas coisas vai demorar um tempo para a gente entender um pouco mais. Talvez nesse projeto a gente vai entender a Bíblia como um todo, a história toda. Mas no futuro a gente pode, ou quem já tiver essa habilidade, pode estudar um pouco mais algumas coisas. Mas o que eu queria fazer basicamente era mostrar isso. Assim. Agora, trabalhar essas questões, a gente vai precisar de ter um manual de costumes, de ler um pouquinho sobre algumas, ou Bíblia de estudo,
ou um dicionário bíblico, bom dicionário bíblico, e aí a gente vai aprendendo. Mas, assim, dá um trabalho. Não, é por isso que, assim, eu acredito, assim, tem o nosso estudo pessoal e a gente vai progredindo, mas, assim, também tem, a Bíblia fala que tem pessoas em funções, determinadas funções. Então, algumas pessoas, alguns estudiosos, a gente precisa recorrer a eles, né? Algumas pessoas na igreja também vão poder ajudar a gente em algumas coisas. Então, elas ajudam a gente a abrir a nossa mente e entender melhor a cultura e essas coisas. Mas eu quero encorajar você, se você tem essa capacidade, essa disposição, disponibilidade, a estudar e trabalhar isso aí. Mas não tem um atalho, não tem caminho fácil, vai exigir um trabalho. Obrigado. Valeu, Samuca. E acho que os próprios vídeos ajudam bastante, né? Também. Sim, ajudam muito, muito. Samuel, Obrigado. posso arriscar aí um complemento aí à pergunta do Rômulo? Com certeza. Então, Rômulo, o Samuel falou aí das diversas ferramentas, né? Os dicionários, as chaves bíblicas, né? Você falou aí dos vídeos, mas a Bíblia fala: a multidão de conselheiros tem contra segurança. Então, se você tem amigos na sua rede de relacionamentos, você tem o próprio Samuel, o Gabriel, da Ariela, né? Que gosta muito aí de teologia também. Eu gosto muito de conversar com o Guilherme. Enfim, eu tenho um amigo que é pastor, teólogo. Então, algumas questões mais profundas, além da sua busca pessoal, com atenção a esse aviso muito bom que o Samuel deu, né? Que a gente tem nossa própria história, né? Que distorce a nossa interpretação. Então, se você tiver amigos observando, são as parcerias, né? Amigos observando a sua vida, aconselhando, corrigindo, você chega ao melhor entendimento, né? Um entendimento que não é tendencioso, enviesado. Então, a seleção dos bons amigos também com os mesmos interesses, né, vai te ajudar, se essa é a sua decisão, e eu vejo que você tem feito ótimos trabalhos aí nos sermões, né? Então, se você quer ganhar mais profundidade, tem que ter amigos, né, que estão buscando a verdade, não confirmação das opiniões, como Samuel já colocou também, né? Muita gente vai buscar na Bíblia os textos, né, que confirmam o que a gente já acredita. Então, às vezes precisa ter alguém de fora que diz: cara, você tá errado, e aí você tem que ter essa disposição de brigar com as emoções, com os pensamentos. Às vezes é difícil, mas isso aí são as boas amizades. Muito bom, obrigado. Valeu mesmo, Alex. A gente aprende uns com os outros, né? Valeu. Samuca, você tá aí? Caixinha caída. Estou aqui, pessoal. Eu pedi licença, não é para ele ir embora, não. Eu posso chamar ele de volta para terminar a aula. Estou aqui. Manda bala. A gente terminou aqui. O Alex terminou de complementar. Já que ninguém está falando, eu vou falar. Eu queria saber quando os sacrifícios de animais com sangue, com queimado de gordura, acabaram, e por quê? Porque os judeus ortodoxos, tradicionais, não reconheceram Jesus como o último sacrifício. Então, essa é a minha pergunta. Quando e por quê acabaram os sacrifícios de animais, né? Marie, eu acabei não consegui ouvindo você. Será que você teria como repetir? Sim, claro. Rapidamente. A minha pergunta é sobre os sacrifícios de animais dos judeus ortodoxos que ficaram judeus, que não se converteram. Por que acabaram os sacrifícios de animais e quando? Porque eles não reconheceram Jesus como o Messias, como último, como o sacrifício supremo, entendeu? Então, por que acabaram?
Marie, você perguntou sobre os sacrifícios e por que acabaram os sacrifícios, basicamente. Exatamente. Por quê e quando? Não sei, eu não achei nada sobre isso. Assim, o livro de Hebreus, ele fala no capítulo 10, né, no verso do 1 ao 4, a respeito disso. Essa dúvida, eu acho que tem a ver com o livro de Levítico, né? Os judeus não... Então, eu vou pedir assim, eu vou responder essa pergunta depois, mas em particular, e vou colocar no nosso grupo lá, tá bom? Pode ser? Tá bom, muito obrigada. É um pouquinho fora do assunto, desculpa. Ok. Então, eu vou só continuar rapidamente falando um pouco sobre as narrativas do Antigo Testamento. Então, vou falar um pouquinho sobre as narrativas do Antigo Testamento. Sabe, 40% do Antigo Testamento, Gênesis e boa parte de Êxodo, são narrativas. E Deus tinha um propósito de escrever a Bíblia usando bastante quantidade de narrativas, porque é mais fácil de ler, a gente se sente à vontade, né? Às vezes, quando a gente começa a ler livros sobre leis, a gente tem mais dificuldade de ler, né? Ou quando a gente lê genealogias, a gente tem mais dificuldades. Ou quando a gente lê profecias, né? Mas, assim, narrativas geralmente são mais fáceis de ler. Ok. Ok, obrigado. As narrativas geralmente são mais fáceis de ler do que outros tipos de literatura. As narrativas bíblicas, elas contam sobre coisas que aconteceram. Elas não são histórias fictícias, mas são coisas que de fato aconteceram. Mas não são sobre qualquer coisa. O propósito das narrativas é mostrar Deus operando na sua criação e entre o seu povo. As narrativas, elas glorificam a Deus, elas ajudam a gente a entender Deus, elas ajudam a gente a dar o devido valor a Deus, elas revelam a providência e a proteção de Deus, e elas também nos dão ilustrações e lições para a nossa vida. As narrativas, elas têm enredo, elas têm trama, personagens, e as narrativas do Antigo Testamento, elas fazem parte de algo maior. Quando a gente lê, por exemplo, a história de Abraão, ela vai apontando para algumas coisas que vão além, e a gente vai ler a história de Isaac, Jacó, e aí eles vão formar o povo de Israel. Mas as narrativas do Antigo Testamento fazem parte de um plano de Deus que vai além daquela história em si, né? E nas narrativas, o personagem principal é Deus. As narrativas do Antigo Testamento, as narrativas bíblicas, elas têm 3 níveis. O primeiro, nível é um nível superior, que mostra sobre a história de como Deus salva as pessoas. Fala sobre a queda, o pecado, e fala sobre Deus. Numa ideia intermediária, por exemplo, ela tem um nível intermediário. Esse nível intermediário fala um pouco da história de Israel, sobre como que ele chegou até dar origem a Cristo. Esse é um nível intermediário. E tem um nível inferior, que é aquela história individual ali mesmo. Mas a gente nunca vai entender plenamente a Bíblia se a gente não vê que existe um nível daquela história, existe um nível que vai falar sobre o povo de Deus, e é uma narrativa que tem uma sequência, e existe uma narrativa ainda superior, que ela atravessa do Antigo até o Novo Testamento e traz a visão sobre Cristo, né? Então, por exemplo, quando a gente lê João, no livro de João, capítulo 5, do verso 37 ao 39, fala assim:
E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são elas que testemunham a meu respeito. Quando Jesus fala que a Bíblia testemunha a respeito dele, ele não está falando que cada história, no nível microscópico, fala sobre ele. O que ele está dizendo é que, como um todo, a Bíblia toda aponta para ele. Então, se a gente não vê que as narrativas têm vários níveis, a gente vai ter dificuldade de entender a história bíblica como um todo. Enfim, algumas coisas que eu acho interessante a gente ver sobre as narrativas bíblicas, né? A gente falou sobre os níveis dela, mas as narrativas do Antigo Testamento, elas não são apenas histórias sobre pessoas que viviam nos tempos antigos, mas, antes de tudo, são histórias acerca daquilo que Deus fez para aquelas pessoas e através dela. Então, Deus é o autor principal das histórias. Elas sempre apontam para ele, né? E uma coisa importante também a gente entender nas narrativas é que as narrativas do Antigo Testamento, elas nem sempre ensinam de modo direto as coisas. Às vezes elas enfatizam a natureza de Deus, mas elas nem sempre vão ensinar uma doutrina diretamente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E algumas dicas assim para a gente interpretar as narrativas do Antigo Testamento. Geralmente as narrativas elas não ensinam diretamente uma doutrina, então a gente precisa tomar cuidado quando a gente quiser ensinar isso aqui está dizendo isso, e a gente vai pegar uma história do Antigo Testamento para falar isso. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Geralmente o que as narrativas fazem, elas ilustram uma doutrina, e a gente pode comparar aquilo ali com outras passagens da Bíblia. Mas a gente tem que tomar cuidado de usar aquilo ali para ensinar alguma coisa, doutrinariamente, diretamente. Por exemplo, a história de José, eu acredito que ela ilustra uma coisa interessante, que é Deus, ele provê para o seu povo, e provê a salvação para o seu povo. É uma doutrina que a gente pode tirar, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Uma coisa que é interessante é o que as pessoas fazem nas narrativas não é necessariamente bom, ou um exemplo bom para nós. Às vezes, nas narrativas, a gente tem o contrário, as pessoas fazendo coisas que não são boas. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque as narrativas elas não dizem para você, isso aqui é o certo a se fazer. Elas não fazem isso. Elas contam a história e elas deixam a decisão para a gente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E, em última análise, assim, né, como eu já falei, nas narrativas, né, Deus é o herói de todas as narrativas bíblicas. Acho que isso a gente tem que sempre deixar evidente aí. Então, é basicamente isso. A gente tem aí uns 5 minutinhos finais aí para alguma dúvida. E a gente vai continuar a fazer essas aulas e aí a gente vai tratar da lei e de outras partes da Bíblia. Mas eu queria sempre falar um pouquinho, pelo menos em cada aula, sobre a interpretação bíblica. Então, eu queria tirar aí uns 5 minutos para a gente tirar dúvidas, alguma dúvida que restou, e depois a gente orar para a gente encerrar. Obrigado. Eu não sou dúvida, não, é uma sugestão que me deram, né, um conselho que tem me ajudado. Ouvir Bíblia online. Às vezes você está, vamos dizer, cuidando de alguém, né, como é meu caso. Então, você pode botar a Bíblia online no celular, ou quem tem computador, e ouvir, né, muito. Inclusive, à noite, né, quando a pessoa às vezes está sem sono, é uma sugestão, né, de ouvir a Bíblia online, né?
A minha mãe está lendo o livro de João e eu, às vezes, coloco a Bíblia online para ela ouvir, né? Ela gosta de ler a Bíblia, então é bom ela acompanhar também. Ela gosta de ouvir com fone, né? Então, isso ajuda também bastante, né? A gente a ter a Bíblia mais como uma sugestão. E um irmão que passou isso para mim. Ótima sugestão, Miriam. Tem vários aplicativos que fazem isso também. Então, é uma ótima sugestão. Ô, Rômulo, você quer falar? Eu queria fazer um comentário. Posso? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aí. Queria fazer um comentário sobre o plano. Ok. Eu comecei um pouco antes, né, esse plano do Bible Project, né, com esses vídeos e tudo mais, e para mim foi um outro degrau na minha fé, na minha forma de ler a Bíblia, de entender a Bíblia. Porque eu já tinha lido vários dos livros antes, né, só que a nossa cultura é muito de ler individualmente o texto, dissecando palavra por palavra, versículo por versículo, mas entender, fazer uma leitura panorâmica, né, tentando entender mais do que o pequeno ação que Abraão teve quando ele chegou na cidade, mais do que isso, entender a história de Abraão dentro da história da família, entender como que o livro de Gênesis está todo conectado, e os videozinhos eles mostram, né, o paralelo de uma história com a outra, como que é igual, e como que o autor ele começa e fecha o livro, e como está conectado com... realmente é muito lindo, e você passa a valorizar a Bíblia, as escrituras com uma admiração ainda maior, né, pela riqueza que tem a obra. E eu acho, então tem sido muito rico para mim aprender, né, com esse material. E eu queria só comentar isso, que mudou muito a minha forma de ler. Vários livros, Gênesis, para mim, eu lia Gênesis lá e você vai ver Abraão dando Sara como mentindo, né, falando que ela é irmã dele, e dando lá para os egípcios e tal. E aí, tudo ali para mim sempre foi muito estranho. Abraão não é o pai da fé? Ele não é um exemplo de homem? Que esquisito. E a gente vai vendo várias histórias, né, de todos eles pisando na bola, a poligamia, todos eles, mas a ideia é justamente essa: eles pisam na bola e Deus ainda assim redime e usa eles pela sua graça, pela sua misericórdia no plano de salvação, assim como usa a gente, né? Então, tem sido muito bom, Samuca. Obrigado aí por me encorajar e trazer esses pontos todos hoje. Muito bom, obrigada, Samuel. Obrigado, Rômulo. Bom dia, Samuel. Obrigada, Rômulo. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Samuel. Obrigado, Samuel. Obrigado. Bom dia, Samuel. Gostaria também de complementar a fala do Rômulo. De fato, isso tem me ajudado bastante e tem me dado essa visão, né, para a minha própria vida, que apesar das minhas fragilidades, das minhas fraquezas, eu posso ser usada por Deus. Isso tem me animado muito. Queria muito agradecer a vocês pelo projeto e por todo esse trabalho, esse empenho, né, de ajudar o povo de Deus a conhecer mais a palavra dele, porque é ela que nos transforma e nos liberta. Muito obrigada, tá? Obrigado, Laura. Verdade. Bem, obrigada. Amém. Queria encerrar com uma oração. Acho que já está quase na hora aí do culto. Só fazer uma oração para a gente encerrar e agradecer a presença de todos. Está orando para a gente. Obrigado, Samuel. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado a todos aí, Samuel. Obrigado. Deus, muito obrigado Muito por a gente bom. poder estar reunido e comentar e falar a respeito da tua palavra, Deus. E eu oro que o Senhor, por meio do teu Espírito e do teu poder, nos capacite a terminarmos esse plano e que a tua igreja como um todo ganhe maturidade no conhecimento do Senhor e na fé. Eu oro que o Senhor nos capacite
capacite a todos na igreja para te servir melhor, para te honrar. Peço que o Senhor fique também com a construção da nossa fé no nosso coração, Pai, com nossos desafios pessoais, individuais, mas que esse conhecimento, essa relação com o Senhor nos fortaleça, nos enche de esperança, de que o Senhor não apenas nos usa, Deus, mas também faz coisas boas para nós e através de nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida de cada um que tem apoiado, que tem estado no projeto, que tem aqueles que têm participado, como aqueles que têm trabalhado para que outros possam evoluir. Muito obrigado, Deus. Oro que o Senhor fique com o nosso culto também, nessa manhã. Te oro grato no nome de Cristo. Amém. 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 Obrigada. Obrigado. Amém. Obrigado, Rô. Obrigado, Alex. Obrigada, Alex. Obrigado, Alex. Valeu, Samuel. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Ótimo domingo aí, todos. Obrigado. Aí. Obrigado. Domingo. Tudo bem, Marcos? Obrigado. Olha aí. Grande Adão também. Carlos, Luiz. Luiz. Gente, valeu. Muito legal. Isso aí. Beijo grande para vocês. Bom domingo. Romuloso.